Bem-vindos novamente ao podcast para nós mulheres. No episódio de hoje, vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Quem nos ajudará a entender tudo sobre o tema é a Aline Rossi. Ela é fisioterapeuta formada pela Unifesp, com especialização pelo Hospital das Clínicas e pela Santa Casa de São Paulo. Atuou como fisioterapeuta e supervisora de aluno de pós-graduação nos ambulatórios de alta complexidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, nas áreas de uroginecologia e coloproctologia. Com mais de 10 anos de experiência em saúde da mulheres gestantes, trabalha como fisioterapeuta pélvica em consultórios, já tendo atuado em São Paulo, Buenos Aires e atualmente em Amparo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast para nós mulheres. Eu estou aqui com a Aline. Aline, muito obrigada. Ela vai explicar um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica. Eu que agradeço o convite, parabéns por esse espaço, né? Para que com certeza você vai ajudar muitas mulheres com esses temas. Obrigada. Iremos. Então a gente vai falar da fisioterapia pélvica ligada também à endometriose. Como já falamos no nosso episódio anterior sobre endometriose, acho que essa conversa, na verdade, uma parte 2 de tudo que a gente falou no primeiro episódio. Então vamos lá. Para começarmos, você pode explicar o que é fisioterapia pélvica e quais são suas áreas de atuação? A fisioterapia pélvica é a área da fisioterapia que trabalha com as disfunções do assoalho pélvico. Para quem não sabe, o assoalho pélvico é um grupo de músculos que a gente tem embaixo da nossa pelve, né? Então aqui a gente tem uma pelve feminina, também conhecida popularmente como bacia, né? E quando a gente olha assim, numa visão ginecológica, a gente vê aqui o ânus, a vagina, a uretra, que é por onde sai o xixi, e essas estruturas que a gente está vendo aqui em vermelho, no geral, são músculos. Cada músculozinho desse, em conjunto, tem algumas funções, né, para a nossa saúde ginecológica, nossa saúde urinária e fecal. E a fisioterapia, então, trata essas disfunções desses músculos do assoalho pélvico. Quais especializações um fisioterapeuta precisa ter para trabalhar com saúde pélvica feminina? Uhum. A gente tem, isso é uma matéria da faculdade, né? Nem todas as faculdades têm essa matéria de uma forma mais profunda, né? Eu estudei na Unifesp, era uma matéria muito forte nossa, lá da nossa grade, a saúde da mulher. Inclusive, acho que foi o momento que eu me apaixonei por essa área, né? E depois, quando a gente termina aí a faculdade, existem várias especializações dentro da saúde da mulher, dentro da obstetrícia, da uroginecologia, que o profissional pode seguir para se especializar, né? Hoje a gente usa esse termo fisioterapia pélvica, né? Como uma maneira geral de falar dessa área, mas a gente consegue atuar tanto com problemas urinários, por exemplo, a incontinência urinária, problemas sexuais, como dor na relação, que inclusive nós vamos falar aí hoje junto com esse tema da endometriose. A gente também age na obstetrícia, né, cuidando da gestante, preparando para o parto, na recuperação pós-parto. Então, é uma área ampla e até não a gente está falando de mulher, né, mas a fisiopélvica também atua com homens, com a saúde íntima masculina. Olha que legal. Homens que também têm, por exemplo, a incontinência urinária, disfunção erétil, normalmente pós-cirúrgico de próstata, a gente pega muito caso para tratar esse tipo de disfunção também. Vamos agora começar com a conexão com a endometriose. Como a fisioterapia pélvica pode ajudar especificamente mulheres com endometriose? A endometriose é uma doença inflamatória, né? E ela causa muita dor, né? Então, normalmente, as mulheres que têm endometriose, elas têm o período menstrual com muita dor, né? Com muita cólica. E também podem ter dor até fora desse período, durante o ciclo menstrual mesmo, né? Fora da menstruação, elas podem também ter dor, que é normalmente o que a gente chama de dor pélvica crônica. Então, elas têm essa dor crônica que pode se exacerbar no período menstrual. Essas mulheres podem ter muita dor na relação sexual, a ponto de até não conseguir mais ter relação, ter penetração, porque realmente é uma experiência muito dolorosa. E a gente consegue atuar em tudo isso.
tem mulheres, dependendo da endometriose, da localização, que tem inclusive dor para urinar, dor para evacuar, e isso também a gente consegue tratar. Quais sintomas ou limitações a fisioterapia consegue aliviar nesse contexto? É mais ou menos o que você falou. Mais ou menos isso mesmo. As dores no As dores no geral, geral. isso, seja uma dor da menstruação, seja uma dor fora do período menstrual mesmo, dor para evacuar, dor para urinar e dor na relação. Certo. É como a gente comentou no último episódio, a qualidade de vida da mulher não é boa, né? Então, eu acredito que possa, não só no período menstrual, mas ajudar por mais tempo a Com mulher. certeza, essa mulher ela sofre com dores, às vezes até quase que diariamente, né? Essas mulheres que têm dor pélvica crônica, e isso afeta demais a vida dela, né? Tanto a vida sexual, quanto realmente a qualidade de vida no geral, né? Uhum. Porque viver com dor é uma coisa que afeta a gente em vários aspectos da vida, né? Sim. Há estudos que comprovam a eficácia dessa abordagem no manejo da dor crônica causada pela endometriose? Sim, tem muitos estudos na literatura que estudam essa população, né, de mulheres com endometriose e abordam aí várias técnicas dentro da fisioterapia, seja com equipamentos, eletroterapia, manobras mesmo manuais, exercícios de assoalho pélvico, Uhum. exercícios aeróbicos no geral, mudanças do estilo de vida dessa mulher. Então, realmente, hoje tem, como a endometriose está muito prevalente, né? Os estudos também estão acompanhando e a gente tem, sim, já muitos estudos mostrando o benefício da fisioterapia Uhum. pélvica para essas mulheres. Eu acredito que culturalmente as mulheres estejam acostumadas a sentir dores. E aí a minha pergunta seria: quais sinais ou sintomas indicam que está na hora de buscar uma fisioterapeuta? Uhum. Qualquer tipo de dor, né, dessas que a gente citou, tá na hora, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem que ficar esperando, né? A dor é uma experiência muito subjetiva de cada uma. A gente não tem que normalizar a dor na menstruação, né? Uhum. E essas mulheres normalmente têm cólicas muito fortes. Então, realmente, qualquer dor que você tenha, seja durante a menstruação ou fora dela, dor na relação, você deve buscar a fisioterapia o quanto antes, porque quanto antes a gente começa a tratar, mais fácil a gente manejar Uhum. tudo isso. Então não existe um tempo estimado ou um tempo ideal após o diagnóstico para que a pessoa inicie com a fisioterapia? Ou existe? Não, o tempo é o quanto antes mesmo, Uhum. né? O quanto antes vier. Inclusive, às vezes, o diagnóstico da endometriose ainda não está fechado, Uhum. porque não é um diagnóstico fácil muitas vezes, ele leva um tempo até fazer os exames e tudo, mas se essa mulher já tem dor, fisioterapia, tá? Uhum. Então, realmente, teve o diagnóstico, tá sentindo dor, o quanto antes começa, Uhum. que é melhor. É como você falou, não normalizar a dor, né? Às vezes a pessoa também não tem endometriose, mas tem dor e é um meio de se curar, vamos dizer. Com certeza, mulheres que têm muita dor, né, no período menstrual, por exemplo, afeta muito até o trabalho dela, Uhum. ela não consegue trabalhar, ela não consegue, né, fazer as atividades normais do dia a dia dela, aquela coisa que tem que parar, tem que tomar muita medicação. Isso não é normal, né? Então a gente consegue ajudar também, com certeza. Quais técnicas mais utilizadas no tratamento de pacientes com endometriose? Na endometriose, se a gente pensar que é uma doença inflamatória, que pega os tecidos pélvicos, essa mulher vai ter muitas aderências nessa região, muita tensão muscular, né? Qualquer dor que a gente tenha no corpo, a gente tem tensões musculares na região. Então, normalmente, uma mulher que vai ter um assoalho pélvico mais tenso, né, do que Uhum. deveria, musculatura abdominal, musculatura das costas, do quadril no geral, acaba tendo mais dor, mais tensão. Então, a gente trabalha muito com liberações e relaxamento desses grupos musculares todos, inclusive do assoalho pélvico, né? Então, técnicas para relaxamento, alongamento perineal, relaxamento desses outros grupos musculares que estão aqui ao redor da pelve, para a gente ir trabalhando essas aderências internas, essas cicatrizes, né, que a endometriose vai formando. Isso vai soltando os tecidos, vai liberando essas aderências, né? Uhum. Então, são exercícios e técnicas manuais que a gente usa para ir manejando essa dor. Tem aparelhos, alguma coisa assim? Também podemos usar aparelhos que também ajudam na dor, ajudam nessa liberação tecidual. Certo. Quanto tempo, em média, leva para a paciente sentir melhora?
Olha, eu diria que num primeiro mês de tratamento, essa paciente já vai sentir diferença, Uhum. tá? Como a gente está lidando ali com músculos, com fáscias, que são tecidos que você vai dando estímulo, eles vão respondendo, eles vão Uhum. cedendo, né? Então a gente vai diminuindo essa dor, essa paciente já não gera tanta tensão. Então eu diria que num primeiro mês de tratamento, ela já pode sentir os benefícios. Agora, uma coisa que eu acredito que todo mundo se pergunta: fisioterapia pélvica é dolorosa ou invasiva? Dolorosa Uhum. não é para ser. Vamos pensar que essa mulher, ela já está sentindo dor. Ela já tem uma tensão no assoalho pélvico, por exemplo. Se eu faço com ela uma terapia que fica gerando muita dor, ela vai tensionar mais ainda e vai ter mais dor. Então a lógica não é essa. Então a gente tem que ir manejando devagarzinho esses tecidos para ir liberando essa dor, sem fazer que essa paciente sinta mais dor, tá? Uhum. Então não é para ser dolorosa, não. E se é invasiva, algumas técnicas podem ser invasivas no sentido de eu precisar fazer algo no assoalho pélvico dessa paciente, né? Alguma coisa mais interna, vaginal, alguma coisa assim. Depende do caso. Tem pacientes que não precisa dessas técnicas. Outras pacientes precisam. Então, invasiva nesse sentido, Uhum. tá? Como a fisioterapia pélvica se integra ao tratamento médico convencional da endometriose? Então, eu vejo a fisioterapia pélvica como um complemento, né? Claro que essa paciente, ela vai ao médico, no ginecologista dela, ela vai tratar isso, né? Aí vai depender de cada caso, o tratamento que o médico vai propor, se vai envolver medicamento, se vai envolver mudanças do estilo de vida. Mudanças do estilo de vida todas, né? Uhum. Devem ser orientadas quanto a isso por ser uma doença inflamatória. E a fisioterapia eu vejo que vem para agregar, né? Então, para reduzir o sintoma, para reduzir a dor, para dar a qualidade de vida de volta para essa mulher. É possível fazer fisioterapia pélvica junto com tratamentos hormonais ou após a cirurgia? Com certeza, a gente pode fazer a fisioterapia junto com os tratamentos hormonais, como um complemento aí para amenizar todos esses sintomas, e após a cirurgia também, sim, também, tá? Dependendo da cirurgia, dependendo da onde está essa endometriose, a gente também precisa trabalhar esses Uhum. tecidos, trabalhar o assoalho pélvico, a gente precisa ver depois da cirurgia se ainda ficou alguma dor, como que essa paciente está, Uhum. como que está a vida sexual dessa paciente. Então, sim, é muito importante mesmo após a cirurgia. E você falou do fortalecimento do assoalho pélvico. Esse fortalecimento, ele pode prevenir ou reduzir dores futuras? Sim, com certeza. Se a gente pensar que, por exemplo, muitas dores podem vir da tensão do assoalho pélvico, quando a gente trabalha esse assoalho pélvico, a gente consegue sim prevenir que essa paciente volte a ter essas dores depois, né? Então, sim. E existem exercícios ou cuidados que as pacientes podem realizar em casa para potencializar os resultados? Sim, eu sempre faço isso com as minhas pacientes aqui no consultório. A gente faz a nossa sessão, a nossa terapia, eu proponho alguns exercícios e sempre passo exercícios para casa para ela poder fazer até durante o ciclo menstrual, nos dias que ela sinta Uhum. mais dor, nos dias de menstruação, que não necessariamente ela vai estar aqui comigo, mas ela vai ser orientada a fazer em casa, e isso com certeza dá muita diferença no tratamento também, quando a paciente realmente adere, né, à nossa proposta. Quais são os maiores mitos que você ouve sobre fisioterapia pélvica? Mitos da fisioterapia pélvica. Por exemplo, perder xixi é normal, né? Ou é normal perder xixi quem tá grávida, quem teve filhos. Não é normal. A perda de urina, né, até saindo um pouco do tema da endometriose, a perda de urina ela não é normal em nenhuma situação, nem em gestante, nem em mulheres com mais idade, nem após a menopausa. Isso é um grande mito. A perda urinária ela deve ser tratada também na fisioterapia pélvica. E tem gente que fala que a fisioterapia é só para gestantes ou para mulheres que acabaram de dar à luz, e é mito também. Mito também. A fisioterapia pélvica é para todas as mulheres. A gente deveria fazer fisioterapia pélvica a nossa vida toda, vamos dizer assim, porque a gente precisa trabalhar esses músculos do assoalho pélvico ao longo da nossa vida, mantê-los sempre fortalecidos, com tônus adequado, para evitar problemas de perda de xixi, de bexiga caída, né, que Uhum. são os prolapsos genitais. Existe algum risco para quem pratica de forma errada ou sem acompanhamento? Com certeza.
Por exemplo, se uma paciente tem a musculatura do assoalho pélvico muito tensa e fica fazendo exercício de fortalecimento, ela pode gerar uma tensão ainda maior e piorar, por exemplo, um quadro de dor, tá? Porque eu posso ter, um exemplo, uma incontinência urinária por fraqueza muscular, e aí sim eu preciso fortalecer, mas eu também posso ter uma incontinência urinária por tensão muscular. E aí eu preciso primeiro relaxar esses músculos para depois fortalecer. Então, sim, precisa ter um acompanhamento de perto, porque erros aqui podem agravar alguma disfunção. Então, sem vídeo de YouTube. Sem vídeo de YouTube, por favor, porque não é tudo que serve para todo mundo. Entendi. Para a gente encerrar agora, qual é a mensagem mais importante que você gostaria que cada mulher que nos ouve levasse dessa conversa? Eu gostaria que as mulheres soubessem que não é normal ter dor na relação, não é normal perder xixi em nenhuma situação. Não é porque você está na menopausa que é normal você sentir dor na relação e parar de ter relação. Não é porque você está gestante ou porque você tem mais idade que é normal você perder xixi. Isso é um grande mito. A gente deve tratar essas disfunções, né? Até para que elas não se agravem e comecem a afetar a sua qualidade de vida, né? Sua vida sexual, sua vida social. Então, eu gostaria que as mulheres soubessem que a fisioterapia pélvica existe, que ela está aqui para ajudar, né? Em todos esses aspectos aí da nossa vida íntima, para que a gente possa viver a nossa vida íntima, né? Com prazer, com plenitude e não acreditando que tudo isso possa ser normal. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também a quem nos ouviu. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada por terem acompanhado a entrevista. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos, Claire.